Shalom, queridos. Hoje nós temos Ezequiel, capítulo 25 e capítulo 26. No capítulo 25, vocês veem uma profecia contra Amon, e vem uma profecia contra Moabe e uma profecia contra Edom. Capítulo 25. Profecia contra a Filístia. Então tem aqui as profecias que vocês vão ler e com certeza vocês vão entender tudo direitinho, porque vocês sabem que essa parte aqui não é difícil para vocês entenderem. E eu vou só apresentei os subtítulos e vou falar do capítulo 26, que também é pequeno, por isso dá para juntar os dois. Então nós vemos Ezequiel 26, Deus entrega uma mensagem de julgamento contra a cidade de Tiro, uma poderosa cidade comercial e marítima na costa do Mediterrâneo. Deus declara que fará julgamento contra Tiro por causa de seu orgulho e arrogância. Ele profetiza que a cidade será destruída por muitas nações e se tornará um lugar para os pecadores lançarem suas redes. O capítulo detalha os pecados específicos cometidos por Tiro, incluindo a exploração de outras nações e a adoração de falsos deuses. Deus declara que trará um julgamento devastador contra a cidade e ela será deixada em ruínas. O capítulo termina com uma promessa de restauração para o povo de Israel. Deus declara que após a destruição de Tiro, as nações saberão que ele é o Senhor e o povo de Israel será restaurado em sua própria terra. No geral, Ezequiel 26 é um capítulo que anuncia o julgamento de Deus contra a cidade de Tiro. O capítulo serve como um aviso de que Deus não tolerará orgulho, arrogância, exploração dos outros, e aqueles que se opuserem a ele enfrentarão severas consequências. O capítulo termina com uma promessa de restauração e esperança para o povo de Israel, que finalmente saberá que Deus é fiel às suas promessas. Ezequiel 26, versículo 1. A data estabelecida para essas declarações proféticas contra Tiro, o monarca de Tiro e a cidade de Sidom, por volta de 587 a 588 a.C. Corresponde a março ou abril, de acordo com o nosso calendário. Isso ocorreu durante a queda de Jerusalém, ou pouco depois da queda. Ezequiel 26, versículo 2. Tiro em competição com Sidom. Segundo 1 Reis 16, 31 fala disso. Isaías 23, 12 fala disso. Era um importante porto de uma cidade de destaque na Fenícia, que atualmente é o Líbano. O verbo no passado, disse, pode referir-se a um acontecimento que ainda não havia ocorrido, utilizando uma expressão idiomática do hebraico que descreve um evento futuro que, sendo tão certo, pode ser declarado como se já tivesse acontecido. Isaías 9, versículo 6, 7. 53, 52, versículo 13. 53, versículo 12. Na declaração eu me encherei, observamos uma evidência da avareza e do materialismo de Tiro, que procurava tomar qualquer riqueza de Jerusalém que pudesse ser encontrada nas ruínas após
a conquista dos babilônios. 26, capítulo 26, é o que estamos estudando, versículo 3 e 4. Os exércitos que atacariam Tiro são comparados de maneira apropriada às ondas do mar, porque a cidade de Tiro era uma fortaleza localizada numa ilha. Ezequiel 26, 5. No meio do mar, Tiro era originalmente uma pequena ilha rochosa. Tendo sido fortificada, provou-se inexpugnável durante os séculos. Agora, porém, seria saqueada. Ezequiel 26, de 6 a 14. O cumprimento da profecia a respeito do destino de Tiro começou com um longo cerco contra a cidade estabelecido pelo exército babilônico sob o comando de Nabucodonosor, entre 580 e 570 a.C. Nabucodonosor governou o Império Neobabilônico, Caldeu, entre 605 a 562 a.C. A segunda fase teve início com a conquista persa, por volta de 525 a.C., seguida pelo último e mais conhecido cerco de 332 a.C., realizado pelos gregos sob o comando de Alexandre, que encerrou o cumprimento das predições nesta passagem. Perceba o uso do pronome eu. Referindo-se a Deus, eu descrevo o controle soberano do Senhor sobre todas as nações. Ezequiel 8, versículo 7, 29, versículo 8. Alexandre literalmente cumpriu as palavras: destruirão os muros de Tiro. Na profecia, quando seu exército construiu uma estrada suspensa com cerca de 500 metros de comprimento entre a praia e a cidade na ilha, ele derrubou os muros de defesa para construir esse passadiço. Ezequiel 26, de 1 a 14. Depois que o Senhor pronunciou seus julgamentos sobre os inimigos a leste e ao sul de Israel, ele agora se volta para o norte. Lá fica Tiro, no atual Líbano. A profecia sobre Tiro é dividida em 3 capítulos. Cada capítulo mostrará uma característica particular da megalomania e orgulho de Tiro. O acordão trata de sua alegria na destruição de Jerusalém, sua arrogância e autoindulgência, sua sabedoria e perspicácia em Ezequiel 28, em Ezequiel 27, arrogância e autoindulgência. Então, nós vemos aqui o orgulho de Tiro, o acordão trata de desses três itens: alegria na destruição de Jerusalém, Ezequiel 26, sua arrogância e autoindulgência, Ezequiel 27, sua sabedoria e perspicácia, Ezequiel 28. Então, desses capítulos aqui, nós vemos tudo isso nos 3 capítulos, 26, 27 e 28. Podemos nos perguntar por que Tiro está recebendo tanta atenção. A razão é que Tiro tem uma grande semelhança com a grande Babilônia. O grande poder espiritual. Ezequiel 27
de 1 a 36, Apocalipse 17, de 1 a 18, Apocalipse 18, de 1 a 24. Tiro refere-se a esse grande poder. Depois da Babilônia está Roma, também uma cidade comercial. Roma é a grande sucessora de Tiro. Atrás do rei de Tiro, vemos a pessoa do próprio Satanás. Ezequiel 28. Também vemos essa pessoa com o Império Romano restaurado. Com Tiro, profeticamente, estamos lidando com o grande poder de Satanás no fim dos tempos, tanto religiosamente quanto politicamente e economicamente. A profecia sobre Tiro é datada. Ezequiel 26:1. Este 11º ano é o ano em que Jerusalém é tomada pelos caldeus, o ano da destruição de Jerusalém, 2 Reis 25, de 2 a 3. Tiro se alegra muito com essa destruição, Ezequiel 26:2. Ela chama Jerusalém de a porta dos povos. Jerusalém é um concorrente comercial formidável de Tiro, pois Jerusalém controla as rotas comerciais terrestres do Egito e da Arábia para Tiro. Agora que esse obstáculo foi removido, Tiro pode obter lucros ainda maiores. Tiro se vangloria de que o controle das rotas comerciais que Jerusalém possuía agora passou para ela. Tiro vê todos os benefícios vindo em sua direção. Ela ficará cheia de todas as riquezas porque Jerusalém caiu. Aqui vemos que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Esse amor ao dinheiro destrói as boas relações do passado. 1 Reis 5:1. O amor ao dinheiro aqui até a alegria pela separação e destruição de um ex-amigo. Até isso, o amor ao dinheiro destrói amizades, destrói tudo por amor ao dinheiro. Um comportamento como o de Tiro é odiado pelo Senhor. Provérbios 17:5. Pelo fato de Tiro estar tão cheia de egoísmo e ganância por dinheiro, o Senhor julgará a cidade. Ezequiel 26:3. Em 4 profecias seguem-se 4 previsões extremamente detalhadas e precisas. Cada uma dessas profecias começa com as palavras: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 26, 3 a 6, Ezequiel 26, 7 a 14, Ezequiel 26, 15 a 18, Ezequiel 26, de 19 a 21. Com as palavras ameaçadoras: eis que estou contra ti, ó Tiro. Deus prediz que levantará muitas nações contra Tiro, como o mar faz subir as suas ondas. Ele compara a formação dessas ondas a um dilúvio, a formação das ondas do mar. Assim como Deus controla as ondas do mar, Ele controla as nações. Essas nações vêm desta vez não com intenções pacíficas para negociar com Tiro, mas para destruí-la. Ezequiel 26:4. A proteção de Tiro será quebrada e reduzida a pó. A orgulhosa cidade mercantil, construída sobre uma rocha no meio do mar, repleta de gente e ostentando seus tesouros, se tornará uma rocha estéril onde ninguém poderá viver. A única coisa que a rocha no meio do mar ainda pode servir é para secar as redes ali. Ezequiel 26:5. Assim acontecerá porque o Senhor disse: a riqueza acumulada ali será tomada como despojo pelas nações. Os que moram no continente, as ilhas que se banqueteiam, com a prosperidade comercial obtida, serão mortos à espada. Ezequiel 26:6. Assim saberão que Ele é o Senhor. Na segunda profecia, o Senhor diz quem Ele
está enviando como inimigos sobre Tiro. As tropas de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Ezequiel 26, 7. Este rei com tanto poder que Deus o chama de o Rei dos Reis, Daniel 2,37, nada mais é do que um instrumento em suas mãos. Alguém que nada pode fazer a não ser cumprir sua vontade. Este rei se moverá contra Tiro do norte como uma enorme força de combate. A primeira coisa que ele fará é matar suas filhas no continente com a espada. Por duas filhas, entende-se as cidades de vilas no continente que estão perto de Tiro. Essa palavra filhas se entende que eram cidades e vilas no continente que estão perto de Tiro e depende dela. Ezequiel 26, 8. Então ele sitiará Tiro com artilharia pesada. Após esse cerco, ele romperá as defesas, a força e derrubará as torres de vigia. Ezequiel 26, 9. A multidão de cavalos que ele tem levantará tanto pó que Tiro será coberto por ele. Ezequiel 26, 10. Quando Nabucodonosor invadiu o portão da cidade com violência estrondosa, o bater dos cascos dos cavalos e das carruagens para as paredes tremerem, a cidade cairá como uma cidade aberta nas mãos do rei da Babilônia e seus exércitos. Quando estiverem na cidade, as ruas serão desfeitas pelos cavalos. Ezequiel 26, 11. Nenhuma estrada transitável permanecerá. Os habitantes serão mortos e todas as forças onde as pessoas se entrincheirarem cairão por terra. A riqueza acumulada será despojada, toda a mercadoria será saqueada. Ezequiel 26, 12. Nada de seus tesouros permanecerá para eles. As paredes que eles construíram em torno de suas casas para proteger suas preciosas vilas de ladrões serão destruídas. Então suas cobiçadas moradas, das quais eles tanto se orgulhavam, serão arrasadas. Os destroços serão jogados no mar. Este é o fim de todo o seu luxo. Então, aqui nós vemos tudo que Deus faz com as nações, e aqui está se falando de Tiro, pelo orgulho, por todo o mal que causou Israel, e vocês vão lendo os versículos, e aqui o meu tempo é mais curto, vocês têm 1 hora de discipulado, e aqui eu só tenho 30 minutos de gravação, então só me resta deixar que vocês continuem lendo versículos por versículos, porque não tem nada na Bíblia para ser desperdiçado. Esse capítulo 25 e 26 são capítulos fáceis de ser entendidos, só é ler e deixar gravado no coração para quando o Espírito Santo quiser trazer uma exortação, uma palavra através desse capítulo 26 e 25 e 26, você já armazenou no seu coração, ele vai trabalhar em cima disso, porque ele só trabalha em cima daquilo que nós estudamos. Por isso devemos estudar a palavra toda, porque ele só quer o estudo principal da sua vida e da minha, a palavra de Deus. Você usa tanto tempo, já usou, está usando tanto tempo, questionários, são testes, são provas, vários tipos de avaliação, seja onde for, no colégio, na faculdade, e tem que fazer isso forçado para o homem, para coisas que você vai deixar no túmulo. Agora, o que vocês estão fazendo aqui no discipulado, vocês estão aprendendo, estão meditando na palavra, com promessa de prosperidade por aquele que tem as águas na palma das suas mãos, na concha das suas mãos, o poderoso Deus. Aquele que, mesmo você não podendo contar as estrelas, porque se você contasse
os grãos de areia que existem nas praias no deserto, você poderia contar. Como não pode contar os grãos de areia, não vai saber nunca quantas estrelas tem. Porém, o Criador chama cada uma delas pelo seu nome e elas se comparecem. Então, esse Criador poderoso, maravilhoso, que pode todas as coisas, estará fazendo com que você esteja em uma situação maravilhosa, guardando a sua palavra no coração para não pecar contra ele. Foi ele que me disse: minha filha, traz o livro, põe o meu livro para o meu povo, este povo que está nas suas mãos. Pegue o livro, volte a ler o livro, volte a meditar no livro. Ele me chamou para fazer o que eu sempre fiz e tinha deixado de fazer, e me avisou que eu fizesse isso com o povo que ele entregou nas minhas mãos. Quando ele fez isso, a partir do dia que o apóstolo Elias colocou-me oficialmente, documentado tudo sobre documentação de me fazer como vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Assim que eu fiquei oficialmente fazendo parte dessa organização, com nome, tudo escrito direitinho, assinado tudo direitinho, Deus só trabalha em cima daquilo que está correto. A partir do momento que eu fiquei ao lado do meu esposo, oficialmente, sendo a vice-presidente, ele disse: agora pegue o livro, o meu livro, que você sempre quis estar com ele, que você havia abandonado, não está sendo como você era antes. Volte a ter esse livro novamente, diariamente, na meditação. Não aparte, não tire as palavras desse livro da sua boca, como ele falou com Josué. Josué 1, capítulo 1, versículo 8. Da mesma maneira o Senhor fez comigo. Volte a amar a minha palavra. Volte a levar o povo que eu entregar nas suas mãos a amar a palavra. E aí não tem como a gente querer continuar sendo disciplinado. Já fui muito disciplinada e louvo ao meu Deus porque Ele me ama. Porque todos os momentos que Ele me disciplinou foi para que eu chegasse a esse ponto que estamos agora. Com vocês, lendo o livro, não tendo o livro apenas numa estante, mas de dia e de noite meditando, e ainda Ele dá prêmio. Que Deus maravilhoso, prospera. Então, louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.